Graça e paz, irmãos. Hoje vamos dar início ao estudo sobre as festas do Senhor. Essa palavra festas, no hebraico, é a palavra moed, e a tradução desta palavra é tempos determinados. No decorrer do estudo, os irmãos vão entender a importância desse estudo e entender esses tempos determinados do Senhor. Levítico capítulo 23, versículo 4 e 5 diz assim: São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Irmãos, o primeiro tempo determinado que temos é a Páscoa do Senhor. Esses tempos determinados são 7, as 7 festas que na lei da antiga aliança o povo deveria guardar. Como disse aos irmãos na introdução, no hebraico é a palavra moed, que são tempos determinados. Mas tem mais uma revelação nesta palavra moed, porque somente o final dela, a palavra ed, a tradução é testemunho. Nisso, irmãos, podemos entender que esses tempos determinados trazem consigo um testemunho das realidades que temos em Cristo Jesus. Porque a lei é uma instrução, uma sombra que conduz para a realidade que há em Cristo Jesus, como fala o escritor de Hebreus no capítulo 10, no versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca e jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. A lei tem a sombra dos bens futuros, não a imagem real das coisas. Irmãos, a imagem real ou a realidade da lei está em Cristo Jesus, e é muito importante para nosso crescimento na fé compreendermos as sombras e as realidades, pois somente assim não seremos enlaçados em falsas doutrinas. Então, irmãos, vamos ver que testemunho e que tempo determinado a Páscoa do Senhor nos dá? Êxodo capítulo 12. Eu vou ler alguns versículos, mas depois os irmãos podem ler o capítulo inteiro. No capítulo 12 de Êxodo eu vou ler do versículo 1 ao 3, do 5 ao 7 e o versículo 13. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito.
e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará, ou seja, o sacrificará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Irmãos, na primeira Páscoa, o povo de Deus era escravo no Egito. Quando Deus instituiu a Páscoa, ele disse que o povo deveria pegar um cordeiro perfeito. E esse cordeiro, no dia 14 do primeiro mês, que é a Páscoa do Senhor, seria imolado, seria sacrificado. E o sangue daquele cordeiro deveria ser passado nas ombreiras e na verga da porta. E esse sangue serviria de sinal. E em toda a casa onde tivesse o sangue, o povo seria salvo da praga que o Senhor enviaria sobre a terra do Egito, trazendo libertação ao povo de Deus. E essa festa serviria como memorial para o povo, para que eles não se esquecessem de como Deus os libertou da escravidão. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz em relação à festa da Páscoa? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, foi sacrificado. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, Cordeiro perfeito, foi sacrificado em nosso lugar. Irmãos, Paulo, pelo Espírito de Deus, quando leu sobre a Páscoa, ele compreendeu que o Cordeiro da Páscoa dava testemunho de Cristo, dava testemunho do tempo determinado em que o Filho de Deus seria entregue em sacrifício pelos nossos pecados. Por isso, quando João Batista vê o Senhor Jesus, ele diz, João capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim como a Páscoa ficou por memorial para Israel de como Deus os libertou do Egito, da casa da servidão, para conduzi-los a uma terra que mana leite e mel, assim também, antes de se dar em sacrifício, na Páscoa, Jesus ceia com seus discípulos. Lucas 22, 19 e 20. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Fazei
isto em memória de mim. Através da Santa Ceia instituída na Páscoa, nosso Senhor Jesus deixou um memorial do sacrifício feito por nós. A Páscoa testemunhava que o nosso Senhor Jesus faria por nós o tempo determinado do seu sacrifício. Por isso, as festas do Senhor, na sua tradução correta, são tempos determinados. Esta é a Páscoa do Senhor, o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sobre a festa dos pães asmos, sobre o seu tempo determinado, sobre o testemunho que temos através da segunda festa. Levítico capítulo 23, versículos 6 a 8 diz: E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Mais 7 dias ofereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Irmãos, o que são pães asmos ou ázimos, dependendo da tradução? Pães asmos são pães sem fermento. O fermento na Bíblia, irmãos, tem como representatividade o pecado. Também, na Bíblia, o pão em figura representa o corpo de Cristo. Logo, o testemunho que temos do pão sem fermento é o de um corpo sem pecado. Isso significa que nosso Senhor Jesus é o pão asmo, o pão sem fermento. Ele é os asmos representados na festa, no tempo determinado dos asmos. Vejam o que o apóstolo Paulo diz a respeito dos asmos. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 a 8. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Jactância, irmãos, é vanglória, é se gloriar, se exaltar, é ostentar ser alguma coisa. Muitos caem nesse engano e com isso, por pensar em ser alguma coisa, começam a ignorar o mandamento do Senhor e aceitar que os erros, ainda que pequenos aparentemente, entrem em sua vida. E quando se dão conta, já estão contaminados pelo pecado. Pois, como está escrito, um abismo puxa outro abismo. Um erro puxa outro erro. Um pouco de fermento leveda
veda toda a massa. Um pouco de pecado contamina todo o corpo. Então, não importa se aparentemente é um erro grande ou pequeno aos seus olhos. O pecado contamina o homem e o afasta da presença de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz: lançai fora o velho fermento. Não aceitem o fermento da maldade e da malícia, mas revistam-se dos asmos da sinceridade e da verdade, para que sejais de fato uma nova massa sem fermento, vivendo em santificação, negando em todo tempo o pecado. Nosso Senhor Jesus ainda diz em João 6,27: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Lembrem-se que o povo deveria se alimentar de pães asmos por 7 dias. O número 7 representa a plenitude, totalidade. Isso significa se alimentar dos asmos por todo o tempo que estiver aqui na terra, para que de fato a vida eterna esteja em nós. Jesus é o pão asmo. Por isso ele disse: trabalhai não pela comida que perece, não pela comida que se acaba, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. João capítulo 1, versículo 1 e versículo 14 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Jesus é o Verbo vivo. Jesus é a palavra viva. Logo, ele que é a palavra é esse alimento que subsiste para a vida eterna. Então, irmãos, Jesus morreu na Páscoa. E ele é o pão asmo que retira nossos pecados. A Páscoa, primeiro tempo determinado, é a morte de Jesus, o Cordeiro perfeito de Deus. O segundo tempo determinado, os asmos. Jesus é o pão asmo que retira nossos pecados. Aqui estão os 2 dias que antecedem a ressurreição, dando testemunho das obras de Cristo para a salvação. Pois ele é este alimento que subsiste para a vida eterna. Acerca da festa das primícias e o que ela representa, o testemunho que essa festa traz para nós. A palavra do Senhor nos diz no livro de Levítico, capítulo 23, versículos 10 a 12.
aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que o moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. Irmãos, esta é a terceira festa. E vejam as palavras que o Senhor vai dizer ao povo: quando entrardes na terra que vos dou. No livro de Josué vemos que o povo entrou na terra ao 3º dia. E o Senhor continua dizendo: e cegardes a sua messe, ou seja, quando fizer a sua colheita, então trareis um molho, um feixe, dependendo da tradução, um feixe das primícias ao sacerdote, e esse moverá o feixe perante o Senhor, para que sejais aceitos. Esse molho ou feixe deveria ser movido perante o Senhor no dia imediato ao sábado, o 1º dia da semana, o domingo. Vejam, irmãos, que temos várias referências. 3º dia, ser aceitos, 1º dia da semana. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz sobre a festa das primícias, sobre esse tempo determinado. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 a 23. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo é as primícias. Ele foi esse molho das primícias movido diante de Deus para que fôssemos aceitos. Morto na Páscoa, sendo os asmos que retira nossos pecados, e ressuscitando como primícias ao 3º dia, o 1º dia da semana, no qual o molho deveria ser movido perante o Senhor. Irmãos, viram como quanto mais nos aprofundamos nesse estudo, mais entendemos por que as festas são tempos determinados? Porque o testemunho dado sobre Jesus nas 3 primeiras festas se cumpriram entre a morte e a ressurreição de Cristo, e se cumpriram no dia da festa. Vejam
Vejam o que diz o profeta Oséias. Oséias capítulo 1, versículo 11. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande é o dia de Jezreel. Uma só cabeça, Cristo Jesus nosso Senhor. Jezreel, Deus semeia. João capítulo 12, versículo 24, nosso Senhor Jesus diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O grande dia em que Deus semeou foi quando nosso Senhor Jesus Cristo foi plantado como grão de trigo, como primícias do céu na sua morte e ressurreição, para que nós fôssemos aceitos, para que nós, judeus e gentios, as duas casas de Israel, a plenitude do povo de Deus, possamos na sua vinda ser colhidos como primícias da terra. Mas para que de fato sejamos primícias, precisamos prestar atenção em nossos frutos. Se o que produzimos são obras da carne, não somos primícias para o Senhor, pois os que vivem na carne não verão o reino de Deus. Mas se o que produzimos são os frutos do Espírito, então no grande dia da colheita do Senhor, seremos colhidos como grãos de trigo semelhantes ao Senhor Jesus. Seremos colhidos como primícias para o seu reino. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 25 diz: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, lutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quais têm sido os seus frutos? Quais têm sido as obras das suas mãos? O que você tem produzido diante do Senhor? São obras da carne ou são frutos do Espírito? Entre a morte e ressurreição de Cristo, os 3 primeiros tempos determinados se cumpriram nos seus respectivos dias, para que,
nós fôssemos aceitos perante o Senhor. E para que, como Cristo, que é o cabeça, é primícias, assim também nós, o seu corpo, sejamos primícias para o seu reino, primícias para Deus e para o Cordeiro. Da festa do Pentecostes. Levítico 23, do 15 ao 17 diz: Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até ao dia imediato ao 7º sábado. Contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos. De 2 dízimas de 1 efa de farinha serão. Levedados se cozerão. São primícias ao Senhor. Irmãos, para a festa do Pentecostes, o povo deveria contar 50 dias desde a festa das primícias. Como vimos no estudo anterior, nosso Senhor Jesus é as primícias. E por que falamos que Ele é as primícias no plural? Porque Ele é o cabeça e tem um corpo, o qual é a igreja. E assim como a cabeça é primícias, também é primícias o corpo. Irmãos, vejam o que o Senhor diz na festa do Pentecostes. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos. De 2 dízimas de 1 efa de farinha serão. Levedados se cozerão. São primícias ao Senhor. 2 pães para serem movidos perante o Senhor. Esses pães eram levedados, ou seja, pães com fermento. E esses pães são primícias para o Senhor. No tabernáculo tinha a mesa da preposição, e nessa mesa era oferecido por memorial perante o Senhor 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. Os irmãos se lembram do estudo das 2 casas de Israel? Que Israel foi dividido em 2 reinos, Judá e Efraim? Judá com a promessa do Cristo, do Messias, e Efraim com a promessa da plenitude dos gentios. E o projeto de Deus é unir em Cristo Jesus judeus e gentios em um só corpo, em um só reino. Esses 2 pães que são primícias têm fermento. O fermento representa o pecado. Logo, esses 2 pães fazem referência às 2 casas de Israel, judeus e gentios. Porque embora os que são de Cristo sejam chamados primícias para o Senhor, ainda temos pecado.
Não podemos aceitar o pecado em nossa vida, mas ainda somos pecadores. Irmãos, no começo do estudo eu disse que Cristo é o cabeça e a igreja é seu corpo, e que assim como a cabeça é primícias, também o corpo é primícias. Veja o que Paulo diz aos Romanos, em Romanos 8:23. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós que temos as primícias do Espírito. Atos capítulo 2, do 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. 2 pães com fermento, 2 casas de Israel, judeus e gentios. Primícias para o Senhor. Nós temos as primícias do Espírito. E que dia, pelas primícias do Espírito, fomos feitos primícias para o Senhor? Dia de Pentecostes, o mesmo dia da festa. Esse, irmãos, foi o cumprimento do 4º tempo determinado, o derramar do Espírito Santo sobre a igreja, por meio do qual podemos produzir frutos dignos de arrependimento, frutos de justiça, de amor, de paz. Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 24. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, ou seja, com suas paixões e ardentes desejos. Assim, quando crucificamos a nossa carne com suas paixões e ardentes desejos, nos tornamos primícias para o Senhor, os quais na sua vinda, no grande dia da colheita do Senhor, serão colhidos para o seu reino. Mas somente se de fato abandonarmos as obras da carne e passarmos a produzir em nossa vida os frutos do Espírito, frutos de arrependimento, frutos de justiça, frutos de amor, de paz, de longanimidade,
você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se. Deixe o seu like e compartilhe os vídeos para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.